O Impressões está de volta e hoje nós conversamos com o superintendente do SEBRAE da Paraíba, o engenheiro Walter Aguiar. Falávamos sobre a época da ditadura, sua militância no movimento estudantil e sobre essa sua participação lá na PUC em 77. Você foi para São Paulo com uma delegação da UNE, mas depois você viria a morar, de fato, na capital paulista. Nessa época do processo de fundação da PUC, era a época do final do curso de engenharia. Então, terminei engenharia e fui trabalhar na Bahia. Primeiro emprego aqui, eu não consegui emprego, até porque, pela militância que tinha no movimento estudantil, eu tive que sair da Paraíba porque eu não tinha espaço aqui Aqui era encarado como subversivo. Eu estagiava no antigo DR, passei 2 anos e meio e foi o estagiário que passou mais tempo no DR, mas não consegui me efetivar no DR, talvez tenha sido a sorte minha, e isso fez com que eu tivesse que sair da Paraíba. Então eu saí da Paraíba, fui trabalhar no interior da Bahia, na cidade de Irecê, uma região extremamente castigada pela seca, interior. Depois fui trabalhar em Uauá. O Uauá foi uma experiência marcante na minha vida, como engenheiro, que foi a construção de três postos de saúde e um hospital que eu fiz lá na cidade de Uauá. E Uauá, naquela época, era considerada a cidade mais pobre do Brasil. Era a região de Canudos, então me impressionou muito, não só a história da região, como era uma cidade que não tinha energia elétrica em plena década de 1970. Então, na Bahia, no estado da Bahia, eu estava numa região que eu nunca tinha visto na Paraíba uma região tão pobre, tão desfavorável, As pessoas, basicamente, muito voltadas para a sobrevivência, A região, por exemplo, foi fruto de um Globo Repórter da época, em que era uma cidade que não existiam homens na idade de trabalho. 18 a 19, 20 anos, até os 45, 47, você não tinha homens na cidade porque todos migravam para outras regiões. Então, gerou, inclusive, um Globo Repórter nessa região, mostrando essa região como uma região onde não tinha homens, nessa idade de trabalho. Então, é uma região extremamente carente, pobre. Isso me marcou muito, ainda mais consolidando uma série de posições que a gente vinha a tomar na vida, Depois eu retornei a Paraíba por uma empresa de Fortaleza para construir algumas coisas aqui. Então, fiz algumas construções, passei mais 2 anos em João Pessoa, e voltei e fui embora para São Paulo. Vi que realmente o espaço aqui era muito difícil para a gente. Então, a minha esposa, na época, a esposa que eu tinha era médica, a gente foi morar em São Paulo. E em São Paulo eu trabalhei durante quase 10 anos como engenheiro, fiz algumas das grandes obras. Eu trabalhei na época era a maior empresa de edificações do Brasil, que era João Fortes Engenharia, e trabalhei numa multinacional de engenharia também, que era terceira, quarta empresa maior da Europa, que era a Rotif, e fiz algumas das grandes obras. Então, estava bem na engenharia e militando ao mesmo tempo no PT. O PT, eu participei do processo de fundação do PT aqui na Paraíba e continuei lá, presidi o diretório lá de das maiores zonais da cidade de São Paulo, que foi o do Butantã, e coordenei a campanha do Lula, a primeira campanha do Lula, na cidade de São Paulo, em 1989, que eu estava já no diretório municipal do PT. Então, coordenei a campanha do Lula na cidade de São Paulo, aquela campanha de um apelo muito grande para o país inteiro, que era o Lula lá, aquela coisa toda. Então, nós tivemos uma participação naquela campanha na cidade de São Paulo. E daí eu deixei a engenharia, que coincidia também com a Luiza Erundina assumindo a prefeitura de São Paulo. Aí foi quando eu basicamente saí da engenharia e fui para o serviço público. Luiza Erundina, apesar de paraibana, você conheceu em São Paulo? Conheci lá em São Paulo, na militância, lá no PT. A Luiza participava muito do movimento da Zona Leste, a gente era na região sudoeste, e tinha os encontros do PT, a gente tinha eu era presidente de um dos diretórios, depois na executiva municipal do PT da cidade de São Paulo, então a gente acabou tendo esse conhecimento, participando do processo da campanha, mas eu não participei do início do governo da Luiza, eu participava da executiva municipal e participei da campanha. Pós-campanha do Lula foi derrotado por aquela margem pequena de votos para o Fernando Collor de Mello, aí eu fui chamado para ir para ser subsecretário de abastecimento da cidade de São Paulo. Foi o primeiro cargo público
basicamente tinha uma formação na área técnica de engenharia, mas acabei indo para o abastecimento, para cuidar de um setor que, na realidade, se caracterizava como um setor social do governo da Luiza. E tivemos a implementação de 2 projetos, que foram os 2 projetos mais bem avaliados do governo da Luiza, que foi a merenda escolar da cidade de São Paulo, que era um processo que ficava com a gente do abastecimento. Então, nós modificamos radicalmente a merenda da cidade de São Paulo. Era o segundo maior programa de merenda, de doação de comidas para a população do mundo, né? Não era do Brasil. Uhum. Ele servia 1 milhão de refeições por dia na cidade de São Paulo. Ele só ficava atrás do programa do país, que era Portugal. Portugal tinha, na época, um programa semelhante. Então, o país de Portugal era maior do que o programa da merenda de São Paulo. Nós tínhamos esse programa que era extremamente bem avaliado por termos mudado todo o processo, não só de compra, evitando a corrupção, como também o processo de mudança de cardápio. Nós colocamos os cardápios, a Zona Leste da cidade de São Paulo, para quem conhece a cidade, hoje deve ter 3, 4 milhões de pessoas. Grande parte dessas pessoas eram nordestinas. A Luiza tinha uma relação muito forte com o Nordeste. Então, nós mudamos o cardápio da merenda da Zona Leste, por exemplo, após pesquisas com as pessoas das escolas, para um cardápio tipicamente nordestino, né? Então, a carne seca, a carne de sol nossa, uhum. a carne de charque, a carne seca, o feijão, o arroz, a farinha. Então, no cardápio da Zona Leste, tinha esse tipo de cardápio. Na Zona Sul, que era uma região que tinha muito nordestino, mas tinha muita gente que vinha do Paraná, de Santa Catarina, do Centro-Oeste, o cardápio ficou um cardápio voltado para aquela região. Então, nós, além de nunca ter tido carne na merenda de São Paulo, a gente colocou carne na merenda. Então, foi um programa que revolucionou realmente a cidade. Era muito bem avaliado. E o outro programa, que era o segundo programa mais bem avaliado, estava também na nossa secretaria, que era o programa do Sacolão do Trabalhador, que virou uma marca e hoje no país inteiro você tem. Que era a gente colocava no equipamento que era da prefeitura, toda uma produção que vinha principalmente dos pequenos agricultores do estado de São Paulo. Então você dava vazão a uma produção sem intermediário daqueles produtos que os pequenos agricultores faziam na cidade. Então esses 2 programas foram programas assim bem avaliados e que a gente tocou durante aqueles anos que a gente teve na Secretaria de Abastecimento como subsecretário, né? A exemplo desses programas, houve setores do governo de Luiza Erundina que foram muito elogiados e outros que foram também profundamente criticados. Qual a avaliação que você faz da gestão Erundina, onde ela errou a ponto de não conseguir, né, ser reconduzida e muito recentemente também teve uma disputa complicada para a Prefeitura de São Paulo? Veja bem, o governo da Luiza primeiro foi um governo que o PT não esperava ter ganho. Foi uma disputa com Paulo Maluf e a Luiza não tinha segundo turno e a Luiza Erundina ganhou com quase 30% dos votos. Então, 30% dos votos foi o suficiente para eleger Luiza Erundina como prefeita de São Paulo. Então, nós éramos minoritários na cidade, sem contar que se tinha uma expectativa de que a gente iria... Existiam propostas do governo, na campanha da Luiza, de estatizar o sistema de transporte, de uma série de propostas muito radicalizadas para a época. E a gente viu, quando entrou na prefeitura, que era impossível implementar algumas questões que a gente levantava. Foi um aprendizado muito grande para esse bloco, para esse setor que assumiu uma prefeitura do porte da cidade de São Paulo, que era uma prefeitura-estado. Você tinha um orçamento, a cidade de São Paulo, o orçamento dela é o 3º maior do país. Ele fica atrás, naquela época, não sei hoje, mas ele ficava atrás do orçamento da União, ao orçamento do Estado de São Paulo e depois vinha o orçamento da prefeitura. Então era uma prefeitura que não necessitava, inclusive, de recursos do governo federal. Ela podia sobreviver com recursos dela, né? E todos os programas que a gente tinha, basicamente, foram recursos da cidade de São Paulo. O governo federal era o governo Collor, um governo extremamente inimigo disso daí. A imprensa, na época, você tinha, não tinha uma relação, a imprensa não tinha entendido. Então, nós tivemos todo um processo de oposição, vários pedidos de impeachment da prefeita e que o movimento das ruas, basicamente, bloqueou esse pedido. Então, tinha toda uma dificuldade. Então, nós tivemos grandes projetos que foram implementados e tivemos dificuldade. Nós tivemos um projeto que era a tarifa zero, por exemplo, que colocamos na Câmara, fomos derrotados, e também mesmo para mexer no orçamento. A Prefeitura tinha uma dificuldade porque tinha minoria na Câmara Municipal na época, né? Então você tinha um governo inicial
com muita dificuldade, muita vontade, pouco profissionalismo numa série de setores também. Você não tinha quadros administrativos criados com aquele bloco do caso do PT. Uma grande torcida contra, né? E nós entramos com 30% dos votos. Né? Então, se tivesse tido o segundo turno, provavelmente nós não ganharíamos em São Paulo naquela época, porque éramos minoritários na cidade. Então, essa questão foram fundamentais nisso daí. Mas o governo foi um governo que deixou muito saldo. Você teve, eu me lembro muito, o governo de Luiza, basicamente, o secretariado da Luiza era um ministério. Você tinha Paulo Freire como secretário de Educação, né? Você tinha Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro, você tinha Marilena Charuí, que era secretária de Cultura, né? Você tinha uma série de pessoas, Dalmo Dallari, Hélio Bicudo, que na época vinha da luta contra a ditadura, né? E uma série de outras figuras, Eduardo Jorge era o secretário da Saúde, que é paraibano, né? E tinha toda uma série de pessoas extremamente qualificadas. O governo da Luiza foi um ministério da esquerda que tinha naquela época disponível para o país. Então, foi um governo de muita novidade, muita iniciativa, de muita criação, muita criatividade a gente teve naquilo ali, mas tinha uma dificuldade, era a primeira vez que muita gente estava participando do governo, né? O Paulo Freire, por exemplo, na metade do mandato ele teve que sair, e ficou no lugar dele, era Mário Sérgio Cortella, que hoje é uma pessoa extremamente conhecida no país inteiro, foi o secretário de Educação pós para Paulo Freire, que ele era subsecretário de Educação na época também. A gente tinha muita relação por causa da merenda escolar com essa secretaria, no caso do abastecimento. Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo, voltamos em instantes para concluir essa nossa conversa com o Walter Aguiar, falar também sobre a passagem dele pelo programa Fome Zero, claro, falar sobre o Sebrae e também falar sobre gastronomia daqui a pouco.